Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade proposta pelo Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional, em Educação Física, PROEF. Eu me chamo Jonathan Moreira, sou professor da Rede Pública Municipal de Fortaleza e acadêmico do PROEF. Essa atividade é referente à disciplina de Metodologia do Ensino de Educação Física e propõe uma abordagem de debate reflexiva sobre 3 literaturas que foram propostas essa semana. O texto 1 é uma pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e formação de professores na respectiva área, uma revisão sistemática. A literatura 2 é um texto falando sobre a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, proposta pelo professor Libânio. E o último texto, o texto 3, fala sobre finalidades educativas escolares e a escola socialmente justa. A abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, também proposta pelo professor Libânio e pela professora Eliane Silva. No desenvolvimento dessa nossa abordagem, a gente vai fazer um debate com os professores que aqui estão presentes. Agradeço desde já a participação do professor Valberson Pereira, do professor Eliakim Zavi, do professor José Lucas e do professor Roneiberto. Professores, muito obrigado pela participação nesse debate, pela disponibilidade do tempo. E agora eu vou passar a palavra inicial para o professor Valberson. Professor, a palavra está com você. Obrigado, professores. Obrigado pela presença de todos também. Então, hoje a gente volta a conversar sobre um tema aí que é super relevante nas nossas práticas atuais e que está diretamente ligado à educação física, que é o papel da educação física na formação dos professores, citado nos textos, na desconstrução de estereótipos, na construção de uma sociedade mais crítica e inclusiva. Começa aqui a minha fala trazendo aí alguns trechos aí de alguns textos que vai falar que entre 1989 e 2014 várias pessoas analisaram como a educação física pode ir muito além do esporte, além também de ser espaço para promover discussões sobre temas como etnia, raça, gênero e como essas questões aparecem tanto na mídia quanto no nosso dia a dia de prática. Então, um exemplo disso foi o estudo que usou a educação física para desconstruírem os estereótipos que existiam na mídia sobre esses temas. E um ponto fundamental dessas pesquisas é a importância de envolver os alunos no processo de aprendizagem. Dar a eles a chance de tomar decisões e refletir sobre o que estão aprendendo, eu penso que seja um caminho para melhorar a qualidade da educação. E mais do que isso, talvez seja necessário olhar para a rede social da escola, fazendo aí a aproximação dos professores, dos próprios estudantes, os pais e toda a comunidade faz parte aí desse movimento escolar. E quando falamos de inclusão, não podemos esquecer de tocar em assuntos como o sexismo, o racismo e o classismo, que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Eu penso que a educação física pode ser um espaço para quebrar esse ciclo de opressão e desigualdade, tornando o ambiente escolar mais justo para todos. Obrigado, professor Valberson. Aí agora a gente faz... vai mediar então? Pronto, eu medio. Obrigado, professor Valberson, pelas considerações iniciais. Vou passar a palavra aqui para o professor. É o Rony? É tu ou é o Eliakim ou é o Rony? O Eliakim. Beleza. Vou passar a palavra agora para o professor Eliakim, tá certo? Para ele fazer as considerações também sobre a temática. Pessoal, só lembrando aqui para quem está assistindo o vídeo, o professor Valberson é professor do Estado, certo? Atua com o ensino médio do 1º ao 3º ano. E agora a gente vai vir com a outra realidade, que é do professor Eliakim, que atua nos anos iniciais também aqui na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Professor, a palavra está com você. Nossa. Vamos lá, eu vou citar aqui uma parte dos artigos, que foi uma pesquisa Sabian de 1935, que no estudo mostra que há uma preocupação em dominar os conteúdos, só que sem levar em conta
a questão do preparo didático, certo? E, apesar dessa pesquisa ser bastante antiga, a gente vê essa forma da falta do foco na parte didática, né? Muitos conteúdos são repassados nas nossas formações, mas não há tanto foco na parte didática. Não temos tantas horas de prática, assim, de estágios, né, na escola, então a gente acaba, por exemplo, na minha realidade, quando eu cheguei nos anos iniciais de ensino fundamental, foi tudo bastante novo para mim, não cheguei com aquela carga de experiência, então minha formação deixou a desejar, porque não deixou preparado para estar naquele meio. Então, o que foi fazendo a diferença foi simplesmente a minha experiência de prática no decorrer dos anos. Fui aprendendo os detalhes dessa parte docente ao longo das minhas aulas, certo? O autor também fala um dos autores fala da questão da transposição didática, né, que é a gente saber transformar esse saber científico para o saber ensinado. Então, a gente tem que transformar esse conteúdo para a realidade do aluno. Até a gente está comentando aqui entre nós sobre essa significância, né, dos conteúdos, que nem todos os conteúdos a gente consegue trazer tanta significância para a realidade daquela turma, naquele bairro mais humilde, né? Vai depender do contexto. A gente não consegue trazer tanta significância, mas a gente procura fazer isso o melhor possível, né? Através das nossas experiências. E o outro artigo, eu anotei com um detalhe, o artigo sobre a parte sociocrítica, né, fala sobre as dificuldades encontradas na promoção da análise crítica devido ao processo conservador da socialização na formação de professores, né? Então, a pesquisa lá de Freire mostra que houve uma certa resistência de parte de uma parcela de professores em fazer esse conteúdo de forma crítica. Eu sei que eu, como professor, e vejo a realidade dos meus colegas aqui do grupo, nós trabalhamos a criticidade, né, ao longo dos nossos conteúdos, mas eu acredito que isso não seja uma unanimidade em todos os professores na rede de ensino, certo? Passo minha palavra aqui para o meu colega Rony. Aí, ele aqui, bem interessante também, deixa eu só me apresentar, eu atuo nos anos iniciais e finais do ensino fundamental em 2 municípios do interior cearense do Sertão Central. E aí, ele aqui, só em cima dessas suas colocações, em cima da pesquisa sociocrítica, muito bacana nela, que fica bem evidente que a educação física, principalmente nesses espaços de mais vulnerabilidade social, que é a escola pública, que teoricamente, como um todo, a grande maioria das escolas públicas, elas atendem pessoas em vulnerabilidade social, seja em um aspecto ou em outro, né? E que a educação física, nessa perspectiva sociocrítica, ela precisa ser vista como um espaço de transformação social. E aí onde entra as suas citações de Paulo Freire aí. E ela não pode ser vista apenas como aquela disciplina voltada à técnica, ao desenvolvimento físico, mas como uma ferramenta de emancipação social. E aí é quando a gente trata das desigualdades sociais, econômicas, culturais, presentes em cada uma das nossas realidades que são bem distintas, né? A gente está num grupo bem diverso, né? Mas principalmente nas regiões menos favorecidas, como a minha, por exemplo, que é do sertão, né? E aí essa crítica, ela se dá a partir da tendência da abordagem tecnicista, né? Que muitas vezes, ou quase sempre, negligenciava ou negligencia ainda, onde ela é praticada, a realidade social dos alunos, né? Aquele modelo que sempre favoreceu métodos padronizados que não dialogam e que dialogam muito pouco com as realidades locais e as especificidades de cada um dos sujeitos. Aqui, na minha realidade, por exemplo, só para contextualizar mais um pouco, a gente precisa adequar as nossas práticas a, por exemplo, falta de materiais básicos.
né, infraestruturas precárias. E aí essa abordagem tecnicista da educação física, por exemplo, é muito difícil de ser replicada, porque eu não tenho condições materiais nem de estrutura física para desenvolver algumas técnicas, por exemplo. Né? Falta de recursos físicos, e essa falta de recursos físicos e materiais limita até esse processo. Por isso é fundamental que a formação dos professores seja em enfatizar práticas que considerem o contexto social dos alunos, né? E que na grande maioria das vezes são advindos de família de baixa renda ou com acesso limitado a recursos básicos. Então, recursos tecnológicos, por exemplo, a gente tem uma série de dificuldades. A gente tem que alinhar nosso currículo, a nossa prática, visando o desenvolvimento social dos alunos, mas que a gente possa trazê-los, integrá-los e inseri-los na nossa aula. Obrigado, professor Rony e professor Eliakim, pelas considerações que são enriquecedoras para o nosso componente. Vou passar agora a palavra para o professor Lucas. Professor, fique à vontade em fazer suas considerações para a gente fazer esse fechamento geral mesmo do que foi abordado. Tá ok? Com você a palavra, professor. Boa noite a todos. Eu sou o Lucas, sou professor da rede estadual do Ceará e atualmente eu estou no ensino médio. Bem, fazendo uma análise dos 3 textos, percebe-se que há uma comunicação entre eles, onde a questão inicial que um deles traz, essa parte que fala da dissociação entre o conhecimento disciplinar e o ensino da pedagogia. A gente percebe-se que nas universidades, nas graduações, nas formações inicial, dá-se uma ênfase muito no como ensinar, né? E quando a gente vê isso dentro da escola, eu percebo que alguns colegas, eles priorizam muito o conteúdo. Ou seja, o como ensinar não é tão relevante. Já outros colegas não dominam tanto o conteúdo, mas priorizam a pedagogia, as metodologias, a forma como se está passando esse conteúdo, quando na verdade deveria haver um diálogo, né, um equilíbrio entre as duas partes. O conteúdo é importante, mas a forma de ensinar, o como repassar para os alunos, a pedagogia envolvida, a didática envolvida também é importante. Então eu creio que um equilíbrio seja necessário. E complementando essa lógica, outro artigo ele traz também a importância de contextualizar esse conteúdo. Não é somente ensinar o conteúdo em si, mas de que forma esse conteúdo está sendo ensinado. Ele está sendo ensinado para desenvolver, para despertar outras habilidades socioemocionais, habilidades críticas. E, por fim, outro conteúdo ele complementa que, além de ensinar, além de ver as metodologias, além de levar esse conhecimento para outros campos, deve-se também priorizar a diversidade, né? A sala de aula é uma sala heterogênea, a gente não temos alunos homogêneos, todos no mesmo nível, todos com a mesma capacidade, todos com os mesmos interesses. Então, a aula que prioriza a diversidade é uma aula que vai contemplar aí as especificidades de mais alunos, entrando aí a questão da inclusão, da equidade. Então, foi mais ou menos aí a análise que eu fiz aí da junção dos 3 textos, puxando aí para a minha realidade. Professores, eu agradeço demais as considerações, as reflexões, né, trazendo a contextualização desses textos para a nossa realidade, né, de cada um. Nosso debate vai chegando ao fim. Vou fazer um breve fechamento assim para poder contemplar todas as falas, né? Como o próprio Rony falou, o Lucas, tem localidades que não temos o acesso, né, às redes móveis, pouco eficiente, e essa democratização das redes de internet é importante, né? A gente está num mundo bem conectado e que requer que os alunos
tenham o mínimo possível para se comunicar, né? Para ter conhecimento também de forma distante, né? E é por meio dessas realidades que a gente vai repensando nossa prática, repensando o como ensinar, né? Mostrar as diversas realidades, como o próprio Lucas falou, né? A gente tem uma turma diversa e com possibilidades ainda de incluir, e acredito que a gente vá fazendo o repensar na educação física, tá bom? Professores, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, agradeço demais, e boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.